a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos, nós estamos novamente aqui com esse nosso projeto lindo e maravilhoso que nasceu dentro do coração de Deus e Deus está distribuindo para todos nós, amigos da cidade, para que você realmente seja chamado de amigo de Deus, amigo da cidade, amigo do próximo, amigo do bem, amigo daquele que tem necessidade de ter um amigo. Esse é o maior projeto. Eu lembro de Jesus agora, falando assim, me lembrei de Jesus quando ele disse... eu não vos chamo mais de servos, mas eu chamo vocês de amigo, falando para os seus discípulos, né? Porque o amigo conhece muito bem o seu amigo. Lindo isso. Jesus gosta de nos chamar de amigos, então você é chamado a ser um amigo. Nós somos os amigos da cidade, somos amigos uns dos outros e queremos todos viver cada vez melhor. Eu comecei com vocês ontem sobre a leitura do livro A Bíblia para as Crianças do Mundo. E eu espero que você tenha gostado, porque hoje nós temos uma outra seleção de páginas que nós vamos estar vendo e vamos falar sobre os grandes patriarcas, Abraão, Isaac, vamos falar sobre Jacó e vamos falar sobre José. Os grandes patriarcas, principalmente Abraão, Isaac e Jacó, homens que foram também escolhidos por Deus para que eles pudessem fazer a história acontecer. Quando nós somos escolhidos por Deus, às vezes dá essa impressão que sempre viveremos de forma que nada nunca nos acontecerá e só será alegria. Quando nós somos escolhidos por Deus, eu penso assim, é porque Deus realmente, Ele nos vê como pessoas fortes, Ele nos vê como pessoas simples, humildes e equilibradas, para que possamos levar o plano dEle em ação, que haja... realmente vida naquilo que Ele tem planejado e Ele usa a cada um de nós. Portanto, eu tenho certeza que Deus quer nos usar assim como usou esses homens, esses patriarcas. Então eu desejo que você participe desse momento, desta leitura bíblica e que ela venha preencher aí no seu coração a palavra de Deus, que é tão linda, tão maravilhosa. E aquilo que aconteceu lá no passado, pode ter certeza, acontece aqui no presente também. Quando Deus levantou Abraão, quando Deus levantou Isaac, deu um sonho extraordinário para Jacó e levou Jacó a entender o que era realmente estar servindo a Deus. Quando Deus toma José pelas mãos, cuidando de José, para que José seja usado por Ele lá no futuro, nós entendemos que Deus, o nosso Deus, é o Deus do passado, do presente e do futuro. Vamos ao nosso momento, à nossa história e vamos compartilhar um com o outro. Reúna a sua família e que esse momento seja a nossa devocional, o nosso momento com Deus. É isso que nós queremos fazer no mês de janeiro. Devocional, o nosso momento com Deus. Nós damos a continuação agora falando sobre um grande patriarca. Vamos falar sobre Abraão, um homem que amava e confiava muito em Deus, um homem que obedeceu a Deus e que com a sua fidelidade e o seu compromisso de obediência, ele desfrutou de grandes bênçãos de Deus. Abraão confia em Deus. Abraão estava triste porque ele e sua mulher Sara não tinham filhos. Deus lhe disse para pegar tudo e ir para uma terra inteiramente nova e começar uma vida inteiramente nova. Abraão confiava em Deus. Assim, ele e Sara deixaram a casa e a família para trás e começaram uma viagem longa e difícil. Eles vagaram por desertos, subiram e desceram montanhas, passaram por pastos verdejantes e florestas escuras, buscando um lar que encheriam de crianças alegres. Vagavam por tantos anos que ficaram velhos demais para ter filhos. Certa noite, Deus disse: Estou dando esta terra para você, Abraão, para seus filhos e para os filhos de seus filhos.
Deus, você deve estar brincando, disse. Sara e eu somos muito velhos para ter filhos, respondeu Abraão, acariciando sua longa barba branca. E Deus disse: confia em mim, meu filho. Olha as estrelas no céu, seus filhos e filhas, e todos os filhos dos seus filhos serão tantos quantos são aquelas estrelas. Abraão pensou: como é possível? Mas então lembrou que Deus sempre mantém a sua promessa. E assim Abraão confiou em Deus. Deus sorriu e disse: abençoarei você e seus filhos, para que possam ser uma bênção a todas as pessoas do mundo. E a história continua. Os visitantes estrangeiros vieram até onde estava Abraão. Em um dia quente e longo, Abraão estava sentado na entrada da sua tenda. 3 estrangeiros apareceram e Abraão correu para recebê-los. Por favor, venham e descansem, disse ele. Aqui está água fresca para lavarem os pés. Trarei comida para vocês. Sara fez pão com a melhor farinha que tinha e Abraão preparou um novilho para o banquete. Quando a comida ficou pronta, que delícia! Ele mesmo serviu os estrangeiros. Os visitantes ficaram contentes de ver o quanto Abraão era bom e generoso. Somos anjos enviados por Deus, disseram os visitantes. Quando voltarmos, Sara terá um filho. Sara estava escutando da tenda e riu. Sou muito velha para ter um bebê. O anjo disse: nada é difícil ou impossível para Deus. E conforme o prometido, Sara deu à luz a um menino. Ela disse: Deus me deu um filho para trazer alegria a meu coração. Abraão e Sara agradeceram a Deus e chamaram o seu filho pelo nome de Isaque, que significa riso. Deus prometeu, Deus cumpriu aquilo que ele havia dito. Terceiro dia. Um sonho maravilhoso. Vamos agora entrar na história de Isaque. Isaque cresceu forte e saudável e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Lembram do filho de Abraão? É o Isaque. Um dia os irmãos brigaram e Jacó ficou com medo de seu irmão mais velho. Ele correu para se esconder no deserto. Quando escureceu, Jacó repousou a cabeça em uma pedra grande e lisa e tentou dormir. Jacó e Esaú, eles eram os netos de Abraão, agora os filhos de Isaque. Por um longo tempo, Jacó observou as estrelas ao longe. Ele se sentiu muito distante de sua família e, por isso, muito sozinho. Por fim, caiu em um sono agitado. Ele sonhou com uma escada que alcançava o céu, com anjos subindo e descendo. No sonho, Deus estava ao lado dele e disse: fiz uma promessa a seus antepassados, lembram? Abraão e Isaque, e manterei essa promessa para você. Eu estarei com você e o protegerei e o manterei a salvo. Jacó acordou, estava impressionado com o sonho. Deus está nesse lugar e eu não sabia. Então ele pegou a pedra em que tinha descansado, colocou-a de pé e derramou óleo nela para abençoá-la. E disse: esta é a casa de Deus e a porta dos céus. Ele chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus, e chamou e prometeu lembrar-se de Deus aonde quer que ele fosse. Que sonho lindo, que sonho especial. Jacó estava tendo um encontro com Deus. José é vendido como escravo. Gênesis capítulo 37. O queridinho do papai. Zombavam os irmãos de José. Quem era José? José era filho de Jacó. Jacó teve 12 filhos, mas José, de fato, era seu favorito. Jacó até lhe fez uma túnica especial de várias cores, que José gostava de exibir. José contou aos irmãos: na noite passada sonhei que todos vocês se curvariam diante de mim. Foi aí que a inveja dos irmãos se transformou em ódio.
Certo dia, Jacó enviou José para ver se seus irmãos estavam cuidando dos carneiros e das cabras. Quando viram José chegando, eles disseram: Vamos matar esse sonhador. Rúben, o mais velho, disse: Não, ele é nosso irmão. Mas os outros o agarraram, arrancaram sua túnica, mergulharam-na em sangue e levaram para o pai deles, Jacó. Um animal selvagem matou seu filho, disseram-lhe. Jacó ficou inconsolável. Rasgou aquelas roupas e chorou muitos dias. Mas, na verdade, eles não tinham matado seu irmão José. Os irmãos, eles venderam José para estrangeiros, para o levarem como escravo em uma terra distante, chamada o Egito. José ficou assustado e não entendia por que aquilo estava acontecendo. Mas Deus estava com José e tinha um plano especial para a vida dele. Deus provê e bem todas as coisas. É muito importante nós entendermos como Deus cuida de nós, mesmo em momentos tão difíceis. José alimenta e perdoa. Gênesis capítulo 41. José estremeceu diante de Faraó, o rei do Egito. Na noite passada tive um sonho estranho, disse o Faraó. Mandei chamá-lo porque ouvi dizer que você entende a linguagem dos sonhos. Vejam bem que José, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito e que passou por muitas situações e os anos e os dias se passaram, agora ele estava de frente com o Faraó para interpretar o sonho de Faraó. Não eu, mas Deus é quem revelará o significado de seu sonho, respondeu José. E o significado foi assim: 7 vacas gordas saíram do rio, seguidas por 7 vacas magras, contou o Faraó. E então as vacas magras comeram as vacas gordas. Por 7 anos haverá fartura, explicou José. Mas depois, por 7 anos, nenhuma gota de chuva cairá, e não haverá alimento para comer. Se você armazenar trigo agora, haverá o suficiente quando a seca vier. Essa era a provisão. Jacó estava sendo lembrado através da promessa que Deus havia feito para ele, Jacó, o pai de José, que Deus cuidaria do seu filho, o José. O faraó viu que José era sábio e o nomeou governador do Egito. Olhem que coisa extraordinária. Ele era um escravo, mas agora ele era um governador. Após 7 anos, exatamente como José dissera, houve uma seca terrível. E aconteceu que, em meio a tudo isso, os irmãos de José, lembram-se dos irmãos de José? Aqueles que venderam José e que sentiram ódio e ciúmes de José? Os irmãos de José vieram implorar comida e se curvaram diante do governador poderoso. E quem era o governador poderoso? Era José, o irmão deles. Mas o amor de José pela família era mais forte que a sua raiva. José não quis vingança. José lançou os braços ao redor dos irmãos e os beijou. Que lindo! Ele disse: o que vocês planejaram para o mal, Deus planejou para o bem. Deus nos usou para salvar o mundo da fome. Tragam nossa família para morar no Egito, para que todos fiquem em segurança. Aquilo que parecia uma desgraça se transformou numa bênção gloriosa. E toda a família de Jacó veio morar no Egito. Eu espero que você tenha gostado dos relatos bíblicos desta manhã. Agora vamos estar orando e eu gostaria, assim, de incentivá-lo a desejar, que você deseje ter a força que Abraão teve de deixar tudo e seguir a vontade de Deus. Que você tenha a força também de Isaque, o filho de Abraão, que foi fiel a Deus por amor do seu pai. Que você possa encontrar em Jacó um fortalecimento, tá? De entender que mesmo fugitivo, mesmo fugindo, ele humilhou-se e teve um encontro com Deus. E por que não lembrar de José, o moço, o jovem dos sonhos? Ele sonhou
Deus revelou-se a ele nos sonhos, porque Deus tinha planos sobre a vida dele. E então ele foi o governador do Egito. Por que não sonharmos também? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos vivendo o nosso momento de oração nesse dia que nós temos dedicado como uma devocional, onde Tua Palavra fala o nosso coração, onde temos o momento da oração. E agora, vivendo o momento da oração, eu quero colocar cada um dos telespectadores, homens, mulheres, famílias, crianças que estão assistindo o nosso programa, que todos sejam alcançados e que a luz da Tua Palavra venha estar brilhando na mente, no coração, nos ouvidos, no ser de cada um, e que a Tua Palavra faça a grande diferença em cada um de nós. Eu oro pelo nosso país, eu oro pelas crianças do nosso país, pelas crianças do mundo, eu oro pelo nosso estado, o estado do Paraná, eu oro pela nossa cidade, a cidade de Campo Mourão. E que realmente nós possamos sentir, neste dia, no dia de hoje, já a Tua bênção sobre todos nós. Em nome de Jesus, amém. Como faço em todas as manhãs, eu quero agradecer muito a Deus por esse momento, o momento que o Senhor está nos dando. Que você tenha um dia feliz, um dia abençoado, que você viva o dia que o Senhor está te dando, da melhor maneira possível. Amanhã eu estarei de volta. Não esqueça, no mesmo horário, para que nós possamos ter um outro momento do livro, com novas histórias da Bíblia e conhecendo assim um pouquinho mais desse grande momento de Deus com os homens através da palavra dele. Tudo para mim e para você. Que Deus te abençoe. Que a gente passa todo dia, que a gente